A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar meditando na Palavra de Deus, agora o lado B da fita cassete de 2004, 13 anos atrás, mas continua atual e eficaz a Palavra do Senhor. O tema que nós estamos meditando é Reveladores da Grandeza de Deus. Eu creio que vai ser bênção nós continuarmos meditando nesse tema maravilhoso. Que Deus te abençoe enquanto você medita junto conosco nessa palavra. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 5. Capítulo 5 de Isaías. Vamos ver do versículo 1 até o 4. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, um outeiro fértil. Viu como essa vinha foi construída, foi colocada? Num lugar que ela tem tudo para crescer, para prosperar. Não falta recursos. Fique tranquilo que da parte de Deus tudo está preparado e pronto. Aonde foi colocado essa vinha? Num outeiro fértil. E a cercou, a limpou das pedras, a plantou de excelentes vides. Que tipo de semente? Excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava. Deus tem investido em nós, né? Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, homens de Jerusalém e de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como que eu, esperando que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Aqui nós vemos, irmãos, pessoas que estão equivocadas. Elas estão se consagrando, entre aspas, jejuando, orando, só que elas não estão revelando a Jesus Cristo. Alguma coisa está errada, porque se Deus diz que através da santificação Ele vai gerar em nós seu caráter, e essas pessoas estão cada vez mais perversas, egoístas, mentirosas, gananciosas, impuras, alguma coisa está errada. Elas estão sendo enganadas, não é? A Bíblia diz que Deus plantou o trigo e o inimigo veio à noite e plantou o joio. Lobos vestidos de ovelhas. Então, eles são enganadores. Porque Deus disse que a semente boa... Olha o que ele está dizendo em Zacarias 7,15. É para mim mesmo que vocês estão jejuando? É para mim que vocês estão jejuando? Porque se você estivesse jejuando para mim, eu estaria trabalhando no teu caráter e você seria cada vez mais parecido com o meu filho. Mas eu não vejo em você progresso neste ponto. Que consagração é esta? Que Zacarias... Perdoe, eu errei o versículo 7,5. Fala a todo o povo dessa terra, quando jejuardes e planteastes no 5º mês, durante 70 anos, jejuastes vós para mim? Para mim mesmo? Não. Consagrar-te de fato é abrir-se para a vontade de Deus no coração. Lá em 1 Timóteo 1,5 diz: o propósito, o objetivo, o fim do mandamento, o alvo dessa consagração é o amor. 1 Timóteo 1,5. Veja se a pessoa não está progredindo. Alguma coisa está muito errada. O Senhor diz: se a luz que está em ti são trevas, olha, quão densas são essas trevas. Se temos o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a palavra, a igreja e tudo preparado, Satanás já derrotado, nós estamos do lado mais forte e Deus tem tudo preparado para nós sermos semelhantes a Cristo e não alcançamos isto. O que está acontecendo, irmãos? Algo está realmente precisando ser compreendido, né? Porque o progresso é infalível se quisermos e ouvirmos. Ou nós não estamos ouvindo, ou não estamos querendo. Ou quem sabe os dois. Então a pessoa está se consagrando, jejuando, cada vez mais ranzinza, só fazendo volume no meio da multidão.
Veja, que versículo tremendo, Isaías. Os que se santificam e se purificam no jardim, uns após outros. Os que comem carne de porco, abominações e ratos, abominações, e juntamente serão destruídos. Aqui é uma simbologia, eles se santificavam para depois voltarem ao mundanismo e à carnalidade. Por exemplo, eu oro e jejuo para que Deus opere no culto, e depois fico o tempo todo vendo programação impura, entende? Então eu vou, me consagro, alcanço o que eu quero e volto para o mundanismo e pecado. Deus disse, serão destruídos. O que Deus está falando? Depois que a pessoa escolheu o pecado e sente que a ira de Deus está vindo, ela vai para debaixo do sangue, mas não com o propósito de sair do pecado, mas só para não sofrer as consequências. Então, essas pessoas aplaudem que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Uma vez estava pregando sobre o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O irmão disse, aleluia. Por quê? Porque ele quer continuar no pecado e assim ele sabe que está tudo bem. É sério isso, né? Nosso coração de carne é enganoso, nossa alma. Então o irmão peca, escolhe o pecado e busca o alívio embaixo do sangue para em seguida planejar e maquinar voltar para o pecado sem arrependimento. Lá em Romanos 6,1 diz, porventura continuaremos no pecado porque não estamos mais debaixo da lei? De maneira alguma. Lá em Romanos 3,8 diz, aqueles que dizem, vamos fazer mal para que o bem venha para nós, a condenação desse é justa. Quanto mais mal nós fazemos, mais Deus tem misericórdia, não é? Romanos 3,8. A condenação desse é justa. Em 1 Pedro 4,1 diz que aqueles que sofrem na carne, o pecado já cessou na carne. Ou seja, quando não temos mais prazer no pecado, mas temos tristeza pelo pecado, estamos no caminho certo então, né? Mas quando temos prazer no pecado e só nos escondemos debaixo do sangue, mas não queremos sair do pecado, estamos brincando com o sangue. Agora, se a pessoa tem prazer no pecado, só quer se esconder debaixo do sangue, mas ainda quer o pecado escondido, não quer que Deus nos tire do pecado, estamos pisando no sangue, brincando no sangue e num caminho perigoso. A pessoa diz, não, eu estou em Cristo, não tem nenhum problema eu brincar com o pecado. Romanos 8,1 diz assim, nenhuma condenação há, veja, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação para os que têm tristeza pelo seu pecado atual, e somos falhos sim, mas ele está dizendo, Senhor, me tira, pela graça, eu não quero só o seu perdão, eu quero que o Senhor realmente trabalhe, eu desejo de coração, eu quero sair dessa situação, eu quero, além do perdão, que a graça produza em mim a santificação. Eu não quero ficar no ciclo vicioso, pecando ou brincando com o pecado, porque às vezes pecamos, é verdade, até involuntariamente, mas o que nós queremos, sem dúvida, é que o Senhor nos perdoe e também que o Senhor nos ajude a viver agora uma vida que gradativamente possamos crescer agora no nojo ao pecado. O irmão falou para outro irmão assim, irmão, se eu beijar a menina, eu estou pecando. Se eu fizer sexo, eu estou pecando. Então, pecado por pecado, que diferença faz? Então, veja o que diz ali em Hebreus, irmãos. Em Hebreus tem um versículo sobre isso que estamos falando. Capítulo 10. Hebreus 10, 26. Então, há muitos que têm uma aparência de ovelha, mas são lobos. Eles estão brincando com o Senhor, pois a gravidade de um pecado, embora tudo seja pecado, a gravidade de um pecado para outro tem consequências ainda mais profundas, porque a fornicação, ela é pecado, mas agora essa questão sexual ainda é mais ainda, pois vai entristecer as famílias e vai produzir algo que vai trazer muito sofrimento ali na frente. Você pode compreender que existe mais gravidade ainda, um abismo chama outro abismo.
São lobos, amados. Estão no nosso meio, mas estão brincando com o pecado. A Bíblia diz: se pecarmos voluntariamente, veja, se você premeditar o pecado, eu vou fazer isso mesmo, depois o sangue vai valer para isso. Olha, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta sacrifício por esses pecados. Então aqui está falando que fica premeditando o pecado, não tem o Espírito, ele é joio. Ele está no meio do povo de Deus para destruir o povo de Deus, pois não tendo o Espírito Santo, mas não estão quebrantadas. Elas estão apenas se escondendo debaixo do sangue, usando os privilégios debaixo do sangue, mas o que elas querem é o pecado. O coração delas não está arrependido. Quando uma pessoa vem até você falando do pecado com prazer, ela é joio, ela é lobo. Porque por mais falho que o irmão seja, o irmão está falhando, está errando, mas ele está penitente, ele está arrependido. Sabe, irmãos, o teu pecado, o meu, muitas vezes nós pecamos, não o nosso pecado, mas da nossa carne. A pessoa peca, mas ela está arrependida, tem perdão. Mas se ele tem prazer e brinca com o pecado, e se ri quando conta para você e acha isso a maior coisa normal, essa pessoa é um lobo no meio do povo de Deus para destruir o povo de Deus. É um joio, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ele produz em nós o arrependimento passo a passo e até o fim. A pessoa que tem prazer, esconde isso e diz: nenhuma condenação vou continuar fazendo. Essa pessoa é joio e ela é perigosa. A Bíblia diz: nem coma com uma pessoa dessa. Se alguém se diz irmão e está premeditando pecado sexual, a Bíblia diz: não coma com esse irmão, se afaste dele. É pior uma pessoa dessa do que um ímpio lá fora. Não é questão que vamos desprezar e achar que somos os melhores, ou achar que nós estamos desprezando, nós vamos interceder, mas cuidado, porque esse tipo de pessoa está realmente do lado do diabo, entende? A Bíblia diz: ame essa pessoa, ore por ela, mas não tenha intimidade, não ande com ela, porque ela está realmente no perigo e tendo a luz, ela está em trevas. Imagine com trevas elas estão fluindo na vida delas, porque tendo Deus ainda se coloca ao lado do diabo, pisando o sangue de Jesus e brincando com o Espírito Santo, e não mostra nenhum arrependimento. Você pode imaginar o quanto que essa pessoa está em trevas realmente, o quanto essa pessoa é perigosa, pois ela não mostra nenhum arrependimento sincero. Isto é sério, irmãos, isso é sério. A Bíblia diz que essa pessoa, ela está brincando com a graça, ela está realmente brincando com o Senhor, pensando que Deus é brincadeira. Ninguém brinca com Deus. Essa pessoa não sente tristeza, ela sente prazer em pecar. Essa pessoa realmente é um lobo, ela é um enganador, pois a marca registrada do salvo é o arrependimento. É o desejo de, além do perdão, agradar a Deus. Gradativamente essa pessoa vai largando isto, não é verdade, irmãos? Mas eles contam dando risada e eles falam do pecado no nosso meio como se fosse algo normal, e porque estou debaixo da graça, não importa o que eu faça com o meu corpo. E sabe o que Deus faz? Primeiro Deus tira a palavra, depois dá varada, e se não ouvir a varada vai cair na mão do inimigo, vai ser envergonhado publicamente. A Bíblia diz que aquele que for fingido vai cair na malícia e vai ser envergonhado. Vamos orar para que essas pessoas escapem antes de serem envergonhados. Paulo diz: eu já entreguei alguns para sofrerem na mão do inimigo, para sofrerem e ver se arrependem, porque estão no nosso meio e não querem nada com Deus. Ficam aí, só fingindo. Então eu entreguei na mão do inimigo para que sofram e as consequências do seu pecado, e vejam como é amargo se afastar do Senhor e dentro da igreja brincar. Não estou dizendo para você entregar o teu irmão na mão do inimigo. Estou dizendo que tem pessoa que nem dá para aconselhar, apenas feche sua boca e, sabe, amados, apenas tire a palavra e interceda em silêncio, porque tem pessoas que dão ruim até aconselhar, de tanto que a pessoa está brincando com o Senhor. Parece que você está falando com as paredes. Marcos capítulo 2, do 4 ao 7. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e desceram o paralítico num leito. Porque, diz,
este assim blasfêmias, quem pode perdoar pecado? Olha só, tinha uma multidão ao redor de Jesus e aquele homem precisando ser curado. E de repente, ao descer aquele homem, ali numa caminha, pelo telhado, Jesus disse que os pecados dele eram perdoados. Então ele falou: quem é este que diz blasfêmias, que dizendo que pode perdoar pecados? Veja só, tinha uma multidão atrapalhando, fazendo volume. Essa multidão, além de não se converter, não colocar o rosto no pó, ficam falando mal da pregação, atrapalhando, julgando o pregador, que está falando de perdão de pecados, que está falando de arrependimento. Esses estão aí no meio, mas estão envergonhando o evangelho, atrapalhando o culto. Estão ali no meio, mas além de não se converterem, além de não terem uma vida de arrependimento, ainda ficam julgando e atrapalhando as reuniões na carne, colocando peso, uma atmosfera contrária, e eles não querem realmente se voltarem ao Senhor e aproveitar o culto para se arrependerem dos seus pecados, e ainda ficam julgando o que o Espírito Santo está procurando fazer na vida do visitante. Jesus, ele é interessante, mas os que estão ao redor tentam impedir que Jesus opere no púlpito, ainda ficam reclamando e julgando o culto. São os que estão mais perto, às vezes, que envergonham o Senhor. Foi um dos 12 que traiu, não foi um estranho, foi um dos 12 que comia no prato dele. Quanto mais perto do Senhor, a tendência é ou ser trigo ou ser joio, não é? Aqueles que mais decepcionam são aqueles que mais Deus investe na vida deles. Que não sejamos nós, amém, irmãos? Não sejamos nós, amém? E Marcos capítulo 10, 13 e 14. Então aquele que muito for dado, muito será pedido. E aquele que não se aprontou será castigado com muitos açoites, porque não se encobre a glória de Deus assim impunemente. Somos chamados para revelar a glória de Deus e levantamos as mãos, passamos nas águas e agora começamos a brincar com o pecado. Veja, a nossa luta, precisamos estar preparados, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos malignos. Então a pessoa declara guerra ao inimigo, levanta a mão, eu recebo Jesus, se batiza nas águas, e depois ficam despreparados, se misturando com mundanismo, carnalidade e pecado não confessados, e se folga, e aí o inimigo vem como um trator, o inimigo vem como um trem em cima da pessoa, porque eu declarei guerra a ele e depois não me revesti do Espírito Santo, e vemos que ele está para matar, roubar e destruir. Então ele faz um voto de tolo e não cumpre. Ele não se enche do Espírito Santo. O Senhor diz, enchei-vos do Espírito Santo. E ele não se enche do Espírito Santo. Fica ali morno, brincando com o pecado e fazendo voto de tolo em relação a essa guerra espiritual. O inimigo não está brincando e realmente a batalha é muito séria. Por isso que o Senhor disse, revesti-vos de todo o poder de Deus para que possais suportar. Então que tomemos cuidado, irmãos, porque ou melhora ou fica 7 vezes pior, não fica igual. A pessoa vai para a igreja ou ela melhora ou fica 7 vezes pior, igual ela nunca vai ficar. Ou melhora ou fica 7 vezes pior. No nosso caso, ficamos melhor, amém? Assim? E Marcos 10, 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: e traziam crianças para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam aqueles que traziam. Repreendiam e diziam, por que você está trazendo essa criança? Jesus, vendo isso, indignou-se. Você está vendo? Jesus ficou triste com essa situação e disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus é interessante, irmãos. O problema é aqueles que estão em volta e não se convertem, entende? Em volta do altar, da igreja, se dizem cristãos, estão ali. Esses muitas vezes jogam as pessoas para fora com o seu mau testemunho. Pessoas que realmente não se convertem, mas no nosso meio muitas vezes pode haver pessoas que não querem a Deus, mas parece que querem o pecado e têm prazer em continuar brincando com o pecado. Que não seja eu nem você, né, meus amados?
Deve ser terrível para um lobo se fazer de ovelha por muito tempo, porque lobo ele gosta de carne, quer comer carne, fica comendo capim como as ovelhas. Isso deve dar um ruim para na garganta, porque ele não gosta de capim. Ele quer carne, então chega uma hora que ele não aguenta, ele arranca a máscara e diz: eu sou um lobo. Entende? É insuportável ficar ali no meio do povo de Deus. Chega uma hora que não dá mais fingir que é um evangélico, um cristão, e ele sabe que está ali fingindo, e chega uma hora que a máscara cai. Como diz o Salmo 101:7, que aquele que usa de engano não ficará na casa do Senhor por muito tempo. Em vez de amar e perdoar, eu quero virar a mesa, o lobo diz, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não vive pecando com alegria.